Olá, caro aluno. Agora nós vamos falar sobre a produção de gametas masculinos, de espermatozoides. Então nós começamos com uma pergunta. Os homens já nascem com seus espermatozoides prontos? A resposta para esta pergunta é não. Nós não nascemos com espermatozoides prontos. Nós homens iremos produzir espermatozoides apenas quando entramos na puberdade, que é quando haverá o amadurecimento sexual e nós passamos a produzir espermatozoides. Tá, então o que nós carregamos enquanto isso? Nós carregamos nos nossos testículos as células chamadas germinativas, células que irão dar origem aos espermatozoides. Tá? Vamos ao processo para ver como ele funciona. Então, observe esse esquema. Inicialmente, nós temos nos testículos muitas espermatogônias. O nome gônia é o que você deve lembrar, porque depois, quando você for ver como é que se forma o óvulo, você vai perceber que tem lá uma ovogônia. Então, o nome comum é gônia. Tá? O que são as ovogônias? São células que fazem muitas mitoses. Elas fazem mitoses e lembre-se que a mitose produz sempre células iguais à anterior. Portanto, espermatogônias ao realizarem mitose formam mais espermatogônias que realizam mitose e assim por diante. Isso é importante para que sempre haja novas espermatogônias para seguir esse processo todo aqui, né, que nós vamos ver, para formar novos espermatozoides. Se parasse de acontecer mitose, não haveriam novas espermatogônias. E quando elas acabassem, o indivíduo não produziria mais espermatozoides. Levando em consideração que um homem em condições normais, saudável, produz milhões de espermatozoides todos os dias, então ele tem que ter espermatogônias pra caramba para poder produzir o tempo inteiro novos espermatozoides, tá bem? Algumas dessas espermatogônias são escolhidas, vamos dizer assim, crescem um pouquinho e passam a ser chamado de cito 1 ou espermatócito 1. Então, o que aconteceu desse ponto, né, da espermatogônia para o espermatócito, é um crescimento. Então, ele cresce um pouco, tá? Esse crescimento é menor do que quando vai haver a formação de óvulos, mas ele cresce um pouquinho. E aí começa a meiose. Então, essa próxima fase aqui, tá? É a fase onde ocorre a meiose. Então, o que vai acontecer aqui? Na primeira divisão da meiose, a célula separa os cromossomos homólogos, formando espermatócitos 2. Essas células já são haploides. Lembre que na primeira divisão da meiose, as células formadas já são haploides. Na segunda divisão da meiose, ocorre a separação das cromátides irmãs, formando 4 células no final, chamadas espermátides. As espermátides ainda não são espermatozoides, como você pode observar, ela não tem flagelo, nada, como os espermatozoides estão aqui embaixo. Então, o que vai acontecer com essa célula? Ela sofrerá transformações. Esse processo de transformações é chamado de espermiogênese. Tá? Gênese é formação, então é a formação dos espermatozoides. O que vai acontecer com essas células, na realidade, é que elas perderão citoplasma, perderão várias organelas e ficarão o menor possível para poder se deslocar, nadar com mais facilidade. Então, os espermatozoides são células pequenas comparadas a outras células do corpo humano. Por quê? Porque perdem bastante partes dela, quer dizer, perdem citoplasma e organelas, para realmente ficarem leves. A função do espermatozoide, basicamente, qual é? Levar o núcleo com a informação genética masculina até o óvulo. E quanto mais leve e melhor for o flagelo, sua capacidade de deslocamento, que vai dar a capacidade dele se deslocar, mais eficiente ele será. Tá bem? Vamos observar uma coisa aqui em relação à meiose. Pessoal, nós podemos perceber uma coisa. A espermatogônia é 2N. Então, ela teria aqui, por exemplo, né, 2 cromossomos de cada tipo, certo? O espermatócito 1, ele também tem 2 cromossomos de cada tipo, porque ele é 2N. Só que ele vai começar a meiose. Então, antes de começar a meiose, né, para que ocorra a divisão, os cromossomos se duplicam. Isso ainda na intérfase, no período S. Essa célula continua sendo 2N, porque ela continua tendo 2 cromossomos. Aí você pode falar, mas eles estão duplos, não importa.
são 2 cromossomos duplos e aqui 2 cromossomos simples. Mas aqui são 2 e aqui também são 2. Então essa célula é diploide e essa também é diploide. Ao final da primeira divisão da meiose, o que acontece com esses cromossomos? Vai um inteiro para uma célula e vai um inteiro para outra célula. Então cada célula passa a ter um cromossomo só. Por isso, ela não tendo 2 cromossomos de cada, tendo apenas um de cada, ela passa a ser uma célula N. Tá bem? Então, lembrando que a primeira divisão da meiose já reduz o número de cromossomos. Na segunda divisão da meiose, o que acontece? Separam-se as cromátides irmãs. Então, vem uma para essa célula, uma para essa e uma para essa. Então, cada uma delas recebe uma cromátide, ou seja, terá um cromossomo. Se no começo havia 2 cromossomos e agora cada uma tem um cromossomo, ocorreu de fato uma meiose. Né? O número de cromossomos das células finais é metade do número de cromossomos da célula inicial. Então, se nós estivéssemos falando, por exemplo, de uma célula humana, cada espermatozoide possuiria 23 cromossomos. Desses 23, por que 23? Porque o homem que produziu esses espermatozoides usou células 2N, espermatócitos, não, espermatogônias, né? 2N igual a 46, para realizar a meiose. E ao final da meiose formou células N igual a 23, certo? Gametas que ao se juntar, então quando esse espermatozoide juntar com o óvulo, ele formará células com 46 cromossomos novamente, tá? Vamos ver quais são as características, as estruturas de um espermatozoide. Então observe aqui, pessoal. Um espermatozoide, ele tem o núcleo com a informação genética masculina, ocupando praticamente toda a parte inicial dele, né? Que só precisa basicamente, o que o espermatozoide basicamente precisa fazer é carregar esse núcleo até a célula feminina, tá? Ele precisa de mitocôndrias que vão gerar energia para o movimento do flagelo. Então, sem as mitocôndrias, não há energia para o flagelo funcionar, tá? Ótimo. Mas ao chegar no óvulo, ele tem que perfurar as membranas do óvulo para conseguir realizar a fecundação, para conseguir jogar esse núcleo masculino lá dentro do óvulo e realizar a fecundação. Essa função de perfurar as membranas é papel do acrossomo. O que é o acrossomo? O acrossomo ele é proveniente do complexo golgiense, tá? Complexo golgiense. E ele é nada mais do que uma bolsa cheia de enzimas digestivas para digerir as membranas do óvulo e permitir a fecundação. Os flagelos, eles também têm uma origem importante. Eles se originam dos centríolos das células, tá? Então, os centríolos, além de atuarem durante a divisão, durante a meiose, para separar os cromossomos, ao final do processo, quando ocorrerá a espermiogênese, a transformação das células, né, das espermátides, das células formadas no final da meiose em espermatozoides, os centríolos formam o flagelo, tá? Então é isso, essa é a estrutura do espermatozoide. Vimos que ele é formado a partir de uma célula 2N, formando ao final 4 espermatozoides N. Ficamos por aqui.